Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos indo para mais uma aula, encerrando sobre bibliologia, a aula do 6º módulo. A gente vai falar hoje sobre os objetivos da Bíblia. Então, é algum assunto que a gente até já tratou, mas a gente vai se aprofundar bem agora na questão de que a Bíblia é realmente Deus falando para nós, né? E ela tem os seus objetivos que Deus ali ele está querendo nos mostrar. Então, que você esteja aí preparado com o seu PDF, acompanhando cada versículo e que o Espírito Santo também esteja junto com você, te direcionando durante essa aula. Amém? Então, os objetivos da Bíblia, lá em 2 Pedro 1:21 diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Portanto, jamais a profecia deve origem à vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, homens que falaram, né, a palavra de Deus, sendo instruídos pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo. Então, o próprio Deus se revelando através da palavra para se comunicar conosco, né? E ensinando os princípios de Deus. Na Bíblia a gente vê todos os princípios do que Deus ele nos orienta como uma condução da sua vida, e ali ele nos ensina. Então ela foi escrita, né, de Deus para nós, foi entregue a nós. É como se Deus ele escrevesse uma carta e mandasse o correio entregar na sua casa, né? E você abre aquela Bíblia, é Deus ali mandando essa carta para você. E lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é devidamente inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todos os homens de Deus tenham capacidade e pleno preparo para realizar todas boa obra. Então ela veio, é uma carta de Deus para nossas vidas, para nos ensinar o que é verdadeiro. Então é Deus escrevendo para você, mostrando para você o que é verdadeiro, mostrando o amor dele por você, mostrando como você praticar as boas obras, mostrando o que está errado na sua vida. Então Deus lá do céu, ele olha e ele vê toda a nossa conduta de vida e ele começa a falar tudo através das cartas, e tudo está escrito ali na Bíblia, o que você precisa estar agindo errado e precisa corrigir, né? Tomar uma conduta certa. Então é o relacionamento com Deus. Ali também você vai ler a Bíblia e você vai ter um relacionamento com Deus, onde você lê e Deus ele fala através do Espírito Santo com você. Viver de acordo com a vontade de Deus. Então você vai ler a Bíblia e Deus ele vai falar: essa é minha vontade para a sua vida. Então aí você decide seguir. Deus sabe o que é melhor para nós, então na Bíblia está o que é melhor para você seguir, né? E a fé para produzir a salvação, lá em Romanos 10, 17. Como consciência, a fé pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Cristo. Então a Bíblia ela desperta a sua fé, ela traz a revelação das boas novas, da salvação para a sua vida, crer que Deus é real. Então através da Bíblia, a gente lendo ali, a gente fala: esse Deus realmente existe, né? Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então é ali onde a gente se alimenta, nossa fé é despertada e a gente agrada a Deus dessa maneira, lendo a Bíblia, se alimentando da palavra de Deus, de ouvindo, né, e lendo a palavra de Deus, o próprio Deus falando
conosco. Então a gente precisa estar se alimentando. Esses são o objetivo da Bíblia, é o teu relacionamento real e íntimo com o próprio Deus. Ela aumenta a nossa fé, né? E nos mostra a certeza da nossa salvação através dos versículos e tudo que está escrito nela. Perseverar-se de pecar. Então, ela também nos ajuda relacionada a isso. Lá em Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, ela nos ajuda, né? Você lê a Bíblia, te alimenta e te mostra, né, onde está o pecado. Então, você nunca fica no limite, você está sempre muito longe do pecado e próximo de Deus, né? Você começa a ter um relacionamento com Deus, né? Você guarda no seu coração para você levar durante a sua vida, a sua caminhada, para não pecar contra o próprio Deus. Então, a própria Bíblia, ela te ajuda nisso. Então, ela ilumina os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, né? Nos capacita a ver e enxergar o perigo. Então, quando você lê a Bíblia ali, você já vai ver o que é perigoso, né? O que você não pode fazer, o que está te levando de repente a pender por pecado, e você fala, opa, isso não agrada o meu Deus, porque está escrito aqui. Então ela mostra realmente para você o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo junto com você, lendo a Bíblia, e o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando você lê a Bíblia ali, você vai ver, nessa área eu estou pecando, né? Nessa área Deus vai agir com justiça, né? Nessa área Deus, ele vai ser justo comigo, porque eu tenho caminhado e aqui a palavra dele está declarando isso. Então ela, como eu li o versículo, alguns versículos ali anteriores, né? Ela serve tanto para ensinar como para repreender a gente. Então em tudo a Bíblia, ela tem os seus objetivos que Deus ele tem para falar conosco. O último, ela alimenta o homem, Mateus 4:4. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é o próprio Deus falando conosco, nos alimenta, nos sustenta. Ele é um alimento, a Bíblia é um alimento para o cristão. Cristão que não lê a Bíblia, que não tem um devocional com Deus, ele não está se alimentando, ele não está sendo suprido com esse alimento, né, que é sólido, que nos vai fazer crescer, romper em todas as áreas da nossa vida. Então isso a gente também começa quanto mais a gente se alimentar com esse alimento poderoso, que é a palavra de Deus, o próprio Deus se comunicando com nós, a gente vai ficar firme na palavra dele, firme no caminho, firme em todas as áreas da sua vida. Nada pode até tentar afetar você, mas quando você tem a palavra e você tem versículos que é o próprio Deus falando para você que você será mais do que vencedor, nada que declarar menos do que isso, você vai aceitar, porque você tem ali o próprio Deus se comunicando com você. Então, toda a Bíblia tem a direção do Espírito Santo, que foi o seu autor, né? E esse mesmo Espírito Santo que inspirou aqueles homens para escrever a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você. Então, ele vai te revelar muitas coisas poderosas da parte de Deus sendo ministrada, né, através da Bíblia. A aula de hoje bem objetiva, né? Os objetivos aí da Bíblia, mas o principal de tudo, tenha o seu devocional, tenha o seu momento diário de ler ali, que seja uma página a cada dia, né? Um capítulo, não sei, mas tenha o seu devocional com Deus. Não deixe de ler a Bíblia, ela vai ser o próprio Deus falando com você. Eu já até comuniquei isso, né? Que muitas vezes a gente quer que Deus apareça, que um anjo apareça,
realmente pode acontecer, mas nada melhor e nada mais eficiente do que você abrir a Bíblia e realmente ali Deus ele começar a ministrar no seu coração através do Espírito Santo. E cada vez que você lê, Deus ele vai falar com você, pode ter certeza disso. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus esteja te guiando, né, os seus caminhos, que você esteja caminhando dentro dos princípios, dos objetivos de Deus para a sua vida, e todos eles estão dentro da própria Bíblia, que você leia ela e caminhe nesses princípios. Queria estar orando pela sua vida e encerrando essa aula, e na semana que vem a gente já inicia um próximo módulo, tem a aula da Lu, mas na outra semana a gente já vai para o 7º módulo e estamos chegando na reta final. Amém? Feche seus olhos para a gente estar orando. Senhor Deus e Pai, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença, que o Senhor esteja guardando e protegendo a mente de cada um que está aqui, Pai, da família de cada um representada, que o Senhor, Pai, seja o provedor dessa família, Pai, que eles guardem a Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, seja a luz e lâmpada, Pai, na vida deles, Pai, que eles caminhem em cima de princípios, de revelação de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso alimento diário. Assim te damos graça, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por cada aula que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E até a próxima aula.